Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à 15ª aula da Tribal Artistic Dance Online, com base aí um pouquinho no estilo ritual e também como base aí de toda a dança e um fator aí relacionado às importâncias para se dançar com alma de uma maneira mais qualitativa, vamos dizer. Bem, primeiramente eu gostaria de dizer que resolvi dar a louca, né? Como vocês sabem, eu trabalho com bijuteria não mais, né? Mas eu trabalho com marcadores de livros, o quadro que vocês vão ver a seguir eu estou desenvolvendo. Já faz um tempinho, é o Abstract. Também aceito encomendas, quem tiver interesse pode falar comigo. São quadros que não tem um desenho correto, certo? Porque vai de acordo com a inspiração que me surgir na hora, mas eu acabo pegando a encomenda das cores e tudo mais. E o patrocínio, um patrocínio simples com relação às panfletagens, divulgação, cartazes e tudo mais, tem vindo por meio da Amor Perfeito, certo? Eu faço capa de livro, certo? Pela Amor Perfeito. Essa daqui é a capa de livro, eu não terminei o acabamento ainda. Tá só como modelo, né? Tem outra aqui. E os marcadores, esse daqui é meu, tá, gente? Marcador de livro. E esse é um marcador que eu uso para livros de dança. Vocês podem ver, ainda não terminei o livro de Laban, porque tem aquela questão do complexo, né, que eu falei pra vocês. Bem, vamos iniciando então a 15ª aula de Tribal Artistic Dance. Sejam novamente bem-vindos. E hoje eu vou me focar com relação à utilização da mente e às questões do ego, certo? Muitas pessoas fazem uma certa confusão, ou subestimam ou superestimam a razão do ego, e o ego isso, o ego aquilo, e acabam empregando de uma maneira errada, se constituindo aí de várias questões e várias outras questões que acabam sendo aí vistas por si mesmo. No final das contas, nós somos nós, certo? Ou nós somos o que nós somos, certo? Então, essa é uma questão complicada de se compreender por alguém que nunca ouviu falar sobre isso, ou que não tem uma pesquisa filosófica aprofundada nisso, que não questiona a vida. Então, essa vai ser uma questão muito complicada de se abordar, falando em termos de ego filosoficamente, certo? É preciso anos de estudo, e eu estudo desde os meus 9 anos esses assuntos com relação ao ego, graças a uma religião que eu participei, depois outra, enfim. Como eu disse, nós não vamos focar nas questões de religiões e não vamos hoje, aqui nesse momento, nos embasar em nenhum tipo de profissão, ou seja, psicologia ou filosofia. Nós vamos trazer aí coisas que eu compreendo, que eu coloquei na prática e que entendo dessa forma, certo? A base dos meus estudos atualmente é, como eu falei no vídeo anterior, Eckhart Tolle, certo? E ele trata muito bem esses assuntos de uma maneira bem límpida, mas é como eu disse para vocês, eu compreendo porque já estudo há muito tempo, então eu sei exatamente o que ele está querendo dizer, e ainda assim, quando eu for pegar o livro novamente para ler, vou entender outras coisas. Então, realmente, essas coisas abarcam muitas coisas. É como se fosse uma chave mestra para vários significados. Então, aqui nós vamos tratar hoje um pouquinho em foco aí com relação ao ego nessa primeira parte, certo? Eu vou falar pra você, fulano é muito egóico, fulano é muito egocêntrico, fulano não tem nada a ver com isso, gente. O ego, na verdade, nós vamos tratar aqui é com relação à identificação e à identidade, certo? O eu sou. Quando a gente fica o tempo todo, por exemplo, às vezes é necessário, certo? Então, por exemplo, eu utilizo disso, às vezes, por necessidade. Quando a gente fica o tempo todo
falando, ai, eu sou não sei o que, ou então fica uma busca excessiva de nome, uma busca excessiva de não sei o que, somente para suprir uma necessidade mental, certo? Então, esse link do ego com a mente é uma coisa que quase, tipo, um não sobrevive sem o outro, certo? E isso atrapalha e muito na hora de dançar. Às vezes você pode treinar vários anos, você pode se apresentar há muitos anos, você pode fazer o que for, mas não passa daquilo, certo? Simplesmente o prazer de dançar acaba indo pro saco e a sua alma acaba ficando escondida em uma série de estéticas e de questões que são só nomenclaturas e que vão se apagar com o tempo e que não vai ter nenhum tipo de significado para você. Então, é importante que quando a gente dance, nessa questão da tribal artistic dance principalmente, que a gente entenda que nós não somos só nós, certo? Que existimos. Existem outras pessoas assistindo, existem outras pessoas que estão ali preocupadas em te contemplar, certo? E na tribal artistic dance as mensagens são passadas o tempo todo, assim como em algumas outras danças, dependendo dos bailarinos. E quando nós falamos assim, ai, eu sou o melhor do mundo, eu tenho nome X, nome Y, nome Z, nome, eu sou isso, eu sou aquilo, isso começa a atrapalhar um pouco, porque começa a levar uma certa quantidade de estresse para o seu organismo, e aí você começa a desenvolver lesão, e aí começa a virar aquela bola de neve, mas enfim, essa é uma questão voltada aí com relação à questão de buscar questões externas na dança, e isso vai limitar a sua criatividade no palco, certo? Bem, focando mais nessa questão ego, o que é mais ou menos essa questão ego? Identidade e identificação, é o que a gente pode entender aí. Então, o que eu falo aqui é que não adianta querer expulsar o ego de você. Você não vai conseguir isso, porque faz parte de uma parte da psique. A psique faz parte do corpo. Ou a psique é o ego é a psique, tanto faz. O que eu tô falando para você é que você não vai conseguir tirar uma parte de você, a não ser que você esteja completamente no domínio disso, certo? Então, eu estou falando que é um pouco complexo e é mesmo, certo? E eu vou ser redundante e falar certo o tempo todo. Bom, então vamos simplificar isso. Como eu já disse, ego é identidade. Então, por exemplo, eu sou profissional de educação física, formada pela Universidade de 9 de Julho e tal, mas eu não vou ficar escrevendo isso num cartaz e colocando no meio da rua para todo mundo ver. Não vou tatuar na minha testa. Mais ou menos isso. Compreende o que eu quero falar? Por quê? Eu não sou só uma profissional de educação física. Eu como, eu bebo, eu durmo, eu tenho uma história de vida, eu respiro, certo? Eu sou um ser humano, em primeiro lugar. É lógico que também eu não vou fazer o mundo acontecer na minha vida, eu vou fazer tudo que bem entender. Mas compreende que quando você vive dessa forma, eu sou só isso, você se limita muito a muita coisa. E o ego e a identificação, o ego utiliza dessa identificação e dessa identidade para poder se manter na ativa, certo? Então você acaba aí perdendo um grande tempo da sua vida só com eu sou, eu estou, e no final das contas, cadê sua alma? Ah, eu sou um grande portador de não sei o que, eu sou um grande bosta. Até um grande bosta é uma identificação que você precisa tirar aí precisa aceitar. A primeira coisa que, inclusive, o Eckhart Tolle aceita. Simplesmente seja, certo? Então, se eu sei que eu tenho um dom
eu não vou ficar me achando por causa disso, certo? Que esse é o termo mais utilizado. Não vou ficar me achando por conta disso. Eu tenho outras coisas para fazer, tenho outras coisas para dar conta e todas elas precisam ter qualidade. Como é que eu faço isso? Foco simplesmente no agora. Ainda estou me perdendo, então nós vamos separar em 3 partes. Aqui a primeira parte foi sobre a compreensão desta. Se deixar eu fico falando até amanhã sobre isso, porque realmente, como eu disse, é um vídeo extenso, tá? Já vou deixando claro. Falo pelos cotovelos, isso é fato, eu vou falar mesmo. E vamos para a parte 2 antes que eu fale mais alguma coisa. Bom, gente, vamos simplificando. Mais uma vez, ego, identificação com as nomenclaturas, com o que você pode ser que seja identificado pela mente. Por exemplo, eu sou bailarina. Eu sei que eu sou bailarina, mas eu não preciso ficar falando isso o tempo todo ou prestando atenção nisso, porque eu sou bailarina, eu vou fazer movimento X, somente. Ai não, porque eu sou azul, eu vou só ficar no azul, não vou usar verde nunca. Pera lá. Então você acaba limitando as suas questões com relação à dança por conta desses paradigmas, por conta dessas coisas. E aí vai se tornando um hábito. Você fica disciplinado naquela questão e para sair daquilo precisa uma consciência enorme, um incômodo assim gigantesco, certo? Então é uma questão de vício, como se fosse um vício. Se o tempo todo, que nem eu coloco muito no meu Facebook o que eu sou, o que eu fui, para onde eu vou, porque é necessário. Existem outras pessoas que têm esses mecanismos e a gente é obrigado a lidar com muitas delas o tempo todo. E são pessoas que muitas vezes não vão com a nossa cara, ou então que querem fazer de tudo para destruir a gente. Então a gente precisa ter aí uma porta de ferro de proteção, que é o que eu uso e vou utilizar sempre, mas eu não fico me embasando o tempo todo nisso, certo? Então, a questão do ego, nesta parte, é muito, interfere muito, certo? Então, a confiança vem daí, a partir da identificação com o erro que você toma, a autocrítica vai se tornando um bolo de neve e assim por diante. O que eu quero dizer é que o ego faz parte do nosso organismo, a gente não pode excluir, certo? Ele se linka por meio do passado e do futuro. Então, o passado gera uma depressão, o futuro gera uma ansiedade, certo? O aqui e agora, o fator de você parar para respirar, sentir a sua respiração, e eu tô falando isso com base em Eckhart Tolle, você começa a trazer as possibilidades de concentração no que você está fazendo, seja lá o que for, certo? Pode ser utilizado na tribo artística dance, pode ser utilizado numa aula que você esteja fazendo, dando, tudo que você prestar atenção no que você está fazendo, sem pensamento, sem julgamentos e aquele pensamento automático, você estará fazendo com qualidade, certo? As questões do nome, as questões das nomenclaturas, isso é uma coisa que quando você trabalha, quando você vai atrás, você acaba tendo. Então não é uma questão para você pegar um cartaz e ficar mostrando para todo mundo. Trabalhe, faça a sua parte, mas não se preocupe com isso. A outra questão é com relação à mente. Como eu já falei, nós temos o passado e o futuro e o presente. Já falei isso num vídeo anterior. E o ego, ele vai utilizar disso e a mente vai utilizar do ego para poder criar questões e novelinhas na sua cabeça para você ficar prestando atenção e perder o seu tempo. O que acontece? Às vezes é legal utilizar desta ferramenta para você criar alguma coisa, certo? Mas viver nessa função não é uma coisa agradável, não é saudável. Começa a gerar pânico, estresse, depressão, como eu já falei, uma série de coisas muito desagradáveis, certo?
Então, na tribótica a gente começa a utilizar essas coisas quando a gente não consegue se desvincular do passado ou do futuro. Nós começamos a criar no agora todas as nossas, tudo que está aí, sabe, acumulado, e você começa a usar como uma válvula de escape. Então, por isso, em alguns momentos eu falei que a tribótica pode ser utilizada até mesmo como arte-terapia. Então, entenda você, caro aluno, que sim, nós temos um mecanismo automático aí de ego que vem junto com o pacote, certo? Mas que não é o dominador comum, não é o primeiro, não é o primordial a ser tratado. O primordial a ser tratado é a alma, o espírito, a consciência ou a sua ligação com Deus, ou seja lá o que for que você acredite. E tudo isso acontece com você respirando, com você sentindo a presença do aqui e agora. Então, com base, mais uma vez vou repetir, com base no Eckhart Tolle, realmente essas questões estão super corretas. Coloco em prática, sinto, já passei por situações muito desagradáveis, que foram barras mesmo, e eu tive que, a dança já não me supria mais, eu tive que parar e respirar, prestar atenção no aqui e agora, porque senão eu ia ter um treco. Então, todas essas coisas eu coloquei em prática e eu coloco em prática na Tribótica Dance. O que acontece? Você sente o seu corpo de uma maneira muito mais completa. E aí que entra aquela questão racional, a questão mental, a expressividade e tudo o que eu já falei nos outros vídeos. Você começa a sentir o seu corpo de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais potente do que quando só você vivesse no piloto automático, sabe? Tipo, eu vou no supermercado, vou pegar o trem, vou pegar isso, vou fazer aquilo. Nunca está no aqui e agora. Então, a partir de hoje, comece a se concentrar e a ficar no aqui e agora. Quando você decidir qual história você deseja contar, você utiliza das ferramentas que você já tem, que é o passado e o futuro, certo? Quero contar uma história bonita agora. Quero ver uma visão tal, quero ter uma visão X. Essa é a arte na Tribótica Dance e é muito importante que você coloque em prática. Se você quer ter uma boa dança, se você quer saber dançar, certo? Porque o que acontece muitas vezes é que a nossa consciência cria, certo? E imagina todo mundo criando, dançando, fazendo coisas maravilhosas. Imagina se todo mundo estivesse consciente no aqui e agora. Além de dança, nós teríamos muitas coisas maravilhosas. É lógico, precisa querer. Não dá para falar também, eu vou fazer. Mas eu tenho que, não dá para fazer isso agora, porque eu tenho que fazer. Pratique fazendo alguma coisa. Então, quando você, agora ligando a dança, quando você começa a dançar, você precisa sentir o seu corpo. Você precisa sentir que você respira, você precisa sentir que você tem mãos, que você tem braços, que você tem pernas, sentir o seu corpo, sentir o seu sangue, sentir os seus órgãos, sentir a energia do lugar, e daqui a pouco você não tem mais aquela questão de limites entre parâmetros de corpo e ar. Você começa a sentir as coisas de uma maneira mais viva, mais diferente, e os movimentos saem com mais qualidade. E aí, quando você vai assistir, você não acredita no movimento que você fez. Então, essas questões do ego e da mente são questões que muitas vezes vão atrapalhar se você não tiver esse desenvolvimento, essa questão do parar e ficar observando, observando ao redor, não importa o que você decidir, e essa decisão de realmente querer dançar e essa decisão de realmente querer criar, certo? Bom, galera, por hoje é só. O vídeo foi um pouquinho extenso, né? Só um pouquinho assim, tipo muito. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar as informações para vocês. Em breve nós teremos outro vídeo aula, acredito eu que nesse mês mesmo. São muitas informações, mas
eu quis aí focar um pouco com relação ao ego e com a mente. Então, acredito que eu já tenha falado tudo. E por enquanto é só. Se tiver alguma errata, alguma informação para mudar, alguma coisa para falar, gente, eu falo com as mãos, tá? Não se irritem, por favor. Besta. Então, e também eu preciso falar que nós temos o apoio da Tom Maior Escola de Música. Eu gostaria de agradecer ao meu tio, ele é meu tio, Nelter, pelo apoio. Ele está cedendo um espaço para as aulas do Tribal Artistic Dance Group, com o grupo Tríplice. E então nós estamos com os apoios também nos flyers. E também gostaria de agradecer a Deus, ao universo, pela possibilidade de fazer esse tipo de divulgação e esse tipo de troca. Mesmo que eu não consiga um patrocínio externo, eu consigo o interno mesmo. Vamos aqui mesmo. E já é. Tá bom? Então, meu muito obrigada a você que assistiu. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, recomende amigos e nós vamos mantendo atualizados aí mensalmente. Tá certo? Um grande beijo no coração. Se você tiver dúvidas, me encaminhe para tribal.artistic.dance@gmail.com. O Instagram da Amor Perfeito é @amor.perfeito com 2 T's. O site é amor-perfeito com 2 T's, _by-loreta-renze.webnode.com. O site da Tribal Artistic Dance, tribal-artistic-dance.webnode.com. Esse endereço de site da Amor Perfeito ficou extenso assim, porque realmente o site não me disponibilizou um outro meio de acesso melhor, tá certo? E também nós temos a página no Facebook, temos o Twitter, tem tudo, mas a princípio eu estou trabalhando com o Instagram. Tá bom, gente? Um grande beijo e até mais.